Vamos, galera! Professora Tabita aqui com mais uma aula de biologia. Ó, primeiro ano aí, segura que a gente vai já começar um assunto bem legal, tá bom? E nessa aula você vai ficar como em todas as outras aulas, é óbvio, você vai ficar muito ligado, porque essa aula ela vai falar sobre algumas questões da sua saúde pessoal, íntima, né? Então, essa é a nossa aula 37.1, tudo bem? E nós vamos começar, mas nesta aula, galera, a gente tem duas professoras top de linha aqui conosco e a sua turma, tá bom? De quem que eu estou falando? Vamos lá conhecer essa galera maravilhosa de duas professoras incríveis da mediação tecnológica. Vamos lá, então? Olha lá, gente. Primeiramente, nós temos aqui a turminha da professora Áurea Rúbia. Ê, professora, tá de destaque aí de vermelho, lindo, com essa turma maravilhosa, super graciosas, as meninas e os meninos. Olha que sorrisão desse jovem menino. Ai, cadê? Sumiu. Olha o sorrisão dessa galera, rapaz. Tá, mas estão podendo. E esse aqui, ó, super ultra astral. É isso aí. A gente fica tão feliz, gente, ó. Escola Áureo Buarque de Holanda Ferreira, da extensão aí da Escola Mário Palmeira, estão lá na cidade de Montenegro. Montenegro eu conheci há muito tempo atrás, hein? Tem tempo que eu não vou em Montenegro. Mas, ó, beijo grande para cada um de vocês, tá bom? E a gente também tem a turma da professora Leia Santana. Olha que turma linda, gente. O uniforme deles verdinho, tem um pretinho básico, que a gente gosta de pretinho básico, né? A professora Leia, super sorrisão. E parece-me que eles estão na hora de um lanche, né, professora Leia? Menino, por que não convidar a gente? A gente super curte esses momentos. Mas vamos embora, que a nossa aula é bem extensa, tá bom? E nós vamos falar nessa aula 37.1 sobre as infecções sexualmente transmissíveis e também vamos falar sobre os métodos para prevenir, né? Os chamados métodos contraceptivos. Vocês vão entender ao longo da aula que algumas situações ou algumas intervenções, né, são para impedir uma gravidez indesejável, mas também elas vão estar sendo usadas para o controle dessas doenças, né, ou essas infecções sexualmente transmissíveis, tudo bem? E aí, em relação a isso, nós vamos falar na aula de hoje, deixa eu mudar aqui meu marca-texto, do HPV, que é uma doença, né, que infelizmente aí ela tem se repercutido muito, né, entre nessas meninas, né, tem que tomar todo um cuidado. Candidíase, HIV e vamos falar sobre alguns métodos contraceptivos. Menina, hoje esse negócio tá legal, tá bom? Então acompanha comigo que a gente vai caminhando aqui. Gente, vocês já devem estar familiarizados que a Organização Mundial de Saúde ela fez uma alteração em relação às DSTs, né? Antes a gente chamava de doenças sexualmente transmissíveis e hoje elas estão como infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, IST, tá bom? E por que isso mudou, professora? Porque essa organização ela é responsável por alinhar da forma mais clara possível essa questão dessa transmissibilidade, né? Então, esse termo, ele vai abranger, o termo que eu estou falando é IST, vai abranger todas aquelas infecções que a pessoa ela tem e pode transmitir, mesmo sem estar manifestando nenhum sintoma. Ou seja, são pessoas infectadas por vírus, bactérias, protozoários e que estão doentes, né? Mas elas não manifestam. Então, quando a gente fala de doenças, é quando ela está manifestando, ela tem sintomas. E essas assintomáticas, elas estavam aí meio perdidas nesse conceito. Por isso,
passou-se agora a chamar-se IST. Tudo bem? Então, vamos lá. Algumas dessas doenças nós já conhecemos, vocês já devem ter estudado aí desde o Fundamental 1, né? Vocês têm aqui, ó, cancro mole, herpes genital, condilomatose, que é o HPV, AIDS, candidíase, tricomoníase, gonorreia, as uretrites inespecíficas, sífilis, clamídia, hepatites B e C. Galera, a gente não vai conseguir nessa aula falar de todas, até porque nós vamos também falar sobre os métodos contraceptivos. Então, vem comigo para a gente poder ficar aqui conectado, tá bom? Então, essas doenças, elas têm as de contato direto, né? Essas que a gente chama de contato direto, elas nos afetam a partir das relações sexuais, né? E nessas relações, você pode também, né, estar contraindo, você pode estar contraindo, se não se cuidar, alguma dessas doenças que a gente mencionou ali. Mas também nós temos as formas indiretas, onde você vai estar compartilhando algum objeto, algum utensílio que seja de uso pessoal, íntimo, tá? E aí você vai acabar também podendo ser infectado por esses micro-organismos, tá bom? Então, utilização de roupas íntimas, né? Ou a manipulação indevida de objetos que estejam contaminados, no caso, seringas, lâminas. Então, a gente chama bastante atenção que não é de hoje, né? Que a gente sabe que há várias drogas que são utilizadas e onde essas pessoas acabam compartilhando. Então, muitas dessas pessoas que aí já estão no mundo, né? Desse universo aí das drogas, acabam também contraindo algumas doenças, justamente por isso. Então, já tem um problema e se agrava mais ainda com o processo de infecção desses micro-organismos, tá? E aí a pessoa realmente fica numa situação bem complicada, certo? Os principais agentes, então, patogênicos, ou seja, que são capazes de causar um problema, né, originar uma enfermidade, uma infecção, são os vírus, as bactérias e os fungos. Essas doenças vão acometer principalmente, gente, o público jovem. Tanto de países em desenvolvimento, como também, né, nos industrializados. Vocês estão vendo aqui os irmãos parada dura, triparada dura? Olha a cara desses malefeitos, né? Temos os vírus aqui em cima. Calma que eu vou já falar já do que a gente está comentando. As bactérias com as caras muito terrível e nós temos os fungos também, tá bom? O corpo de frutificação ali de um deles. Então, essa questão das doenças afetarem, né, o público-alvo delas, na maioria, serem os jovens, é essa questão da descoberta sexual nessa faixa etária, né, a curiosidade, a partilha de muitos objetos de uso pessoal, que a gente sempre fala nas escolas, né? Esse negócio de ficar tomando água, refrigerante, qualquer coisa, no copo um do outro. Não é que você vai ter... você tem que ter o cuidado consigo, né? Com a sua pessoa, com o seu organismo, com a sua saúde. E também com a da saúde dos outros. Só que você tem que lembrar que nem todas as pessoas têm esse cuidado. Então, é você que tem que ter. Então, é melhor não compartilhar nada de uso íntimo, pessoal seu, tá bom? E aí, a gente está falando aí dessa questão da promiscuidade, né? Que é esse descuido por uma situação aí de uma falta de atenção, falta de informação. Eu acredito que hoje em dia não é questão de desinformação, né? Ou de falta de informação, mas é uma informação trocada ou a carência aí nesse sentido de como isso tem chegado, como isso tem sido compartilhado. O que a professora está falando? Essas informações, tá? Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho atividade sexual ainda, então eu não vou ligar muito para isso não. Só que vocês vão ver aqui que alguns objetos, algumas situações, você pode vir entrar em contato com esses micro-organismos, esses agentes infecciosos, né? Os agentes patógenos. Então a gente tem que estar atento a todos os detalhes.
A maioria, galera, dessas ISTs, elas podem ser tratadas com um ciclo antibiótico. Meus amores, prestem bastante atenção. Antibióticos servem apenas para combater bactérias, certo? Somente bactérias. Antibióticos. E, professora, e os vírus, né? No caso dos vírus, o teu sistema imunológico, ele vai estar combatendo. O que a gente trata numa situação viral? Os sintomas que podem vir a acontecer se você tiver uma doença que vai manifestar os sintomas. Se for assintomática, é complicado. Algumas delas, muitas vezes, as virais, elas levam um tempinho. As sexualmente transmissível, leva um tempinho para poder manifestar alguma coisa. Então, você já está contaminado. E se você tiver relações com uma pessoa sem os devidos cuidados, você acaba transmitindo para parceiros. Por isso que a gente tem aquela palavrinha ali, promiscuidade. Por quê? Porque se você tiver relações sexuais com várias pessoas, né? Tiver vários parceiros, você acaba ali contaminando um número maior de pessoas. Tudo bem? Então, aqui na imagem a gente tem o HSV1, né? E o HSV2, que é o herpes oral e o herpes genital, né? Masculino e feminino. Se você teve relações sexuais desprotegidas ou tem sintomas de algumas das doenças referidas, procure ajuda médica. Toda vez que você perceber, né? Isso a gente está falando, gente, nós estamos aqui com os nossos estudantes do primeiro ano, tá? Mas a gente sabe que nem todos já iniciaram uma atividade sexual, mas vocês estão nessa aula tendo essas informações para já se prevenir, né? Se precaver de algumas dessas situações, tá bom? Então, se você teve essa relação e começou a sentir algum desconforto nos órgãos genitais, alguma dor nessa relação, ou começou a sentir um estado febril, começou a verificar a perda de peso, dor de cabeça, enfim. Se você sentiu alguma coisa, você precisa consultar, ir ao médico e procurar aí um diagnóstico, tá bom? É importante ter em conta que se lhe foi diagnosticada uma doença sexualmente transmissível, deve evitar o contato sexual com a sua parceira, até que essa infecção esteja completamente curada, tá? Caso contrário, você pode correr o risco de contaminar as pessoas. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa questão, gente, tá? Essa lâmina assim, parece muito clara e objetiva. Porém, contudo, existem muitas situações, um relacionamento sadio, isso aqui tá tranquilo. Olha, eu estou impossibilitada de ter relações agora porque eu estou com algum problema. E o parceiro, tudo bem, ok. Mas existem relações e relações, não é isso? Então, pode acontecer de o parceiro, ou a mulher, ou o homem, normalmente o homem, mas pode ser a mulher também, de ela não querer abrir essa exceção. Então, é muito complicado, realmente tem que manter um bom diálogo para que isso não interfira nessa relação. Porque está aqui, estou apaixonadinho. A pessoa está apaixonadinha, é só amor, né? Mas no momento de dor, no momento de enfermidade, você também tem que demonstrar esse seu amor com o seu parceiro, cuidando dele e permitindo que ele complete o tratamento. Seja uma doença bacteriana, de fungo ou vírus, tem um tempo, você vai receber o diagnóstico, você vai ter um período de tratamento, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, né? E você precisa seguir até o fim para que você realmente tenha sanado a ação desse micro-organismo no seu organismo para não contaminar ninguém. Tá bom? Vamos continuar? O uso de preservativos, gente, associado a alguns desses cuidados, impedem esse contágio e essa disseminação. Em relação às DSTs, se não forem diagnosticadas e tratadas corretamente, da forma correta, além do processo infeccioso, elas também podem levar a uma infertilidade. Olha que catástrofe, tá?
Por isso que a gente estava falando, foi diagnosticado? Foi. Então, você precisa saber o período de tratamento e responder em tempo suficiente, ou seja, cumprir todo o prazo desse tratamento, para que você realmente sane esse problema, essa questão de saúde, essa infecção do seu organismo. Porque senão, ela pode continuar ali instalada no seu organismo, e algumas dessas são oportunistas, elas se silenciam por um tempo, porque você começou o tratamento, não terminou, parou, ela se silencia. De repente, numa queda de imunidade, ela aflora com tudo. E aí, ele estando no seu organismo, pode ocorrer um processo de infertilidade, ou seja, quando você chegar na idade que você quiser se casar e ter seus filhos, você pode ficar impossibilitado, né? Então, o surgimento de outras doenças oportunistas e até também a morte. E aí a gente vai falar das principais aqui, onde a gente começa com a sífilis. É uma bichinha danada, viu? É terrível. Gente, ela é transmitida, eu quero que você, no seu caderninho, anote todas elas. O que a gente precisa enfatizar mais? O nome dela, sífilis, ok? Por quem ela é causada? Por uma bactéria. Que bactéria, professora? Treponema pallidum. Treponema pallidum, tá? Uma bactéria e que provoca aí essa sífilis. É uma doença com evolução crônica. O que é uma doença crônica? É aquela doença que ela se instala no organismo e ela tem um período longo, né? Ela vai se desencadeando lentamente no seu organismo e aí, normalmente, quando você tem diagnosticado e tem esse quadro crônico, você vai manifestar, você tem permanência dela, né? Então, olha só, como surgimento de um cancro duro, que é essa ferida, né, essa lesão aí, nos órgãos genitais e uma posterior lesão espalhada pelo corpo, tá? Então, você pode ter essa inflamação nesses órgãos genitais e isso vai, consequentemente, provocar aí febre, dores, né? No lado da relação. E numa situação mais acentuada, a sífilis também pode causar aí, ó, esses ferimentos, essas erupções, parece vulcões, né, gente, na pele. Muito doloroso esse processo, tá bom? Tá bem avançado aqui. Então, quando generalizada, ela causa complicações cardiovasculares e também nervosas, ou seja, ataca o teu sistema, né, sanguíneo, cárdico, e também o nervoso. É um problemão, tá? Desencadeando aí nas mulheres o aborto, olha que terrível, ou o parto prematuro, tá? A sífilis ela pode ser classificada de 3 formas. Então, nós temos a sífilis primária, a sífilis secundária e a sífilis terciária. No sentido primário, você vai ter essas pequenas erupções, tá? Na genitália, aí no pênis, né? Na vagina. E também você pode ter na secundária aí as erupções na pele, como a gente viu ali nas costas, nas mãos, tá bom? No corpo, né? Várias dessas feridas. E o último, que é o grau mais acentuado, que são esses problemas degenerativos, né? Dos 3 sistemas que nós falamos para vocês. Sistema cardiovascular e também o nervoso, tá bom? Então, é realmente uma doença terrível, tá? Aí a gente passa para outra, que é a gonorreia. Como eu falei para vocês, essa aula é um pouco longa, a gente não vai poder adentrar nos detalhes, tá bom? Tratamento, essas coisas todas. A gente está mostrando a doença e a ação desse organismo, né? Quem causa, quem provoca, qual é o agente infeccioso, no caso bactérias, vírus e assim por diante. Então, outra doença é a gonorreia. O contágio é pela bactéria, ó, outra bactéria, tá bom? Agora essa aqui é a Neisseria gonorreia, provoca a inflamação da uretra, do canal urinário, pode alastrar-se para outros órgãos, causando complicações, ou seja, artrites, meningite, olha aí, problemas cardíacos também. Tanto a sífilis quanto a gonorreia podem chegar a esse avanço, né, desse quadro clínico aí cardíaco, tá? E temos nos órgãos essa secreção como se fosse uma purulência, mas é um pouco mais líquido, né? E também nós temos essa conjuntivite gonococócica, tá? Que afeta aí a ocular. A outra é a tricomoníase, né? Então a gente viu ali 2 bacterianas e essa daqui é causada por um
protozoário do gênero Trichomonas doni, né? Que vai atingir aí principalmente o aparelho digestivo e genital, causando inflamação do canal vaginal nas mulheres e da uretra nos homens. Aqui a gente tem a imagem desse protozoário, olha ali ele, né? Parece um olhinho, lembra do flagelo lá? Olha, tem uma grande cauda, né? Um flagelo ali para poder se locomover, tá? Quando a gente vê no microscópio, ele fica girando, assim, tem um movimento, ele é bem rápido e ágil. Certo? Olha como é que fica aí a cabeça, né? Ou seja, a glande do órgão genital pênis do homem, né? Fica bem feio. Tem outras fotos, se vocês forem curiosos, vamos recorrer aí algumas imagens aí. E é um negócio feio, gente. Fica um negócio terrível, tá bom? Essas doenças, você consegue visualizar. E aquelas que eu falei para vocês no início da aula, que elas são assintomáticas, galera. Esse é o grande problema, tá? Quando você decide ter uma relação sexual, você tem que pensar em todos os prós e os contras. Os prós e os contras, né? Questão de engravidar, questão de contrair uma doença. Então, é muito complexo essa decisão. Não pode ser assim por impulso, não. Calma o teu coração. Aí a gente tem a outra, que é a clamídia, tá? Cujo contágio, ela se dá, ou essa doença é uma infecção causada por uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis, né? Que vai provocar inflamação dos canais genitais urinários. Então, ela vai causar um sangramento, uma dor ao urinar, uma ardência, né? E um corrimento. Então, ela precisa ser também aí rapidamente diagnosticada e tratada, tá? Essa questão do sangramento não, mas a dor, esse corrimento, elas são muito comuns a essas ISTs, né? IST. Então, só mesmo um médico para poder fazer um diagnóstico preciso. Às vezes, deixa eu vir para cá para falar uma coisa assim, bem olhando para a carinha de vocês, ó. Aqui a prof vai abrir o coração para vocês. Presta atenção. Muitas vezes, você jovem, né? Aquele flor da idade, com muita testosterona, todos os hormônios aí explodindo dentro de você. Você fica aí, né? Tem as suas paixões, a gente se apaixona muito ao longo da vida, gente. E nessa fase a gente se apaixona muito, rápido, né? Cada semana parece que tem um amor novo no nosso coração. Mas, já aí você tomar a decisão de ter uma relação sexual, às vezes a pessoa decide e aí não tem, óbvio, a aprovação, né? E aí o que vai acontecer? Vai fazer as coisas escondido e nesse seu escondido pode dar ruim. O que vai acontecer? A pessoa fica doente e às vezes ela chega num quadro mais avançado porque ela fica com vergonha de falar, né? Que manteve essa relação sexual. E aí você arranjou mais problema para si. E óbvio para os seus familiares. Por quê? Quem se preocupa com o filho está doente, gente? Os pais, principalmente a mãe, vai ficar descabelada, tá? Mas antes de tudo, ela vai se preocupar com a sua saúde. Então, é melhor você falar, né? Porque esconder não dá legal, tá bom? Vamos para lá pro quadro de novo. Nas mulheres, gente, ela pode ocasionar a clamídia, a gente tá falando da clamídia, pode ocasionar a formação de abscessos, obstruções com dilatação, também, olha aí, ó, infertilidade e dores pélvicas. E nos homens também provoca a esterilidade, tá? HPV, olha outra que também é bichinha danada, chamada de condiloma acuminado. Olha só, é aquela famosa verruga, né? Só que preste atenção, não é qualquer verruga, tá? Então, ela vai aparecer em locais bem distintos, né? Nas mãos, nos lábios, até aqui na parte inferior dos pés, tá bom? Então, ela dá esse aspecto, essa erupção mais saliente, é como se fosse 3D, né? Uma imagem, uma saliência 3D, vamos dizer assim. E aí você consegue perceber nitidamente esse problema, né? É um vírus, é uma doença provocada por um vírus que atinge a pele e as mucosas e podem também causar as verrugas ou lesões. Elas são precursoras de câncer, gente. Esse é o maior problema do HPV,
né, que elas podem provocar o câncer, e o mais comum, câncer de colo do útero, e também câncer na garganta e na região anal. Professora, tudo isso, pois é, por isso que hoje tem a vacina, né, está sendo vacinada os estudantes, aí tanto meninos quanto meninas. Você pode ver aqui, região anal, região oral, no caso da garganta. Então, podem ser acometidos, né, os locais dessas infecções aí causadas pelo HPV, tá bom? O nome HPV é uma sigla inglesa para papiloma vírus humano e cada tipo de HPV pode causar verrugas de diferentes partes do corpo. A HPV, um vírus que se transmite no contato com a pele, por isso pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível. No primeiro contato sexual, 1 em cada 10 meninas chega a entrar em contato com o vírus. Pois é um problemão. E, infelizmente, essa estatística ela é muito alta mesmo, tá bom? Conforme o tempo passa, entre 80% e 90% da população já entrou em contato, galera, com o vírus alguma vez na vida, mesmo que não tenha desenvolvido uma lesão. Mas é importante lembrar que mais de 90% das pessoas conseguem eliminar o vírus do organismo naturalmente, sem ter maiores manifestações clínicas. Ainda tem essa situação, né? Aí aqui a gente tem uma imagem, né, do desenvolvimento desse câncer no colo do útero. O colo do útero, ao contrário do que você possa estar pensando aí, ele é aqui, ó, né, nessa região, tá, de entrada. Aqui você tem a vagina, né? A vagina, aqui é o útero, aí o colo do útero, tá bom? E aí ele vai se avançando e vai se alastrando aí nessa região. Existem mais de 200 tipos de HPV. Até hoje, 150 deles já foram identificados e sequenciados geneticamente. Lembra lá do genoma? Perfeito, é isso aí que... Olha a importância dessa informação, né? Entre esses tipos, 14 apenas podem causar essas lesões precursoras de câncer. 70% dessas lesões são causadas pelos HPVs do tipo 16 e 18. Lembra que são vários tipos de HPV, tá? Os HPVs do tipo 6 e 11 são bastante comuns em mulheres, mas elas vão causar apenas as verrugas genitais. O tipo de HPV é detectado através de 2 tipos de exames. Então, quando a pessoa manifesta algum sintoma, né, ela vai se submeter a 2 testes, que é o teste da proteína reagente, ser reagente, né, ou reativa, e o teste de captura híbrida. Então, são 2 testes que vão tentar identificar a presença desse micro-organismo, ou seja, desse agente infeccioso que é o HPV. Esses testes podem trazer, então, essas informações e o tipo de carga viral e até mesmo vai marcar esse HPV e identificar se ele é oncogênico ou não, ou seja, vai provocar o câncer ou não, tá? Aí nós temos a candidíase também, olha lá. Doença provocada por um fungo, professora, eu tô vendo aí. Pois é, presta atenção. Fungo, tá? Já vimos virais, bacterianos, agora um fungo. Temos um protozoário que é a tricomoníase lá, né? No caso aqui, a Cândida sp, através de sua proliferação rápida na região genital, normalmente, gente, pelo uso prolongado de medicamentos ou enfraquecimento do sistema imunitário. Então, as doenças realmente fúngicas, elas são oportunistas mesmo, né? E algumas virais. O sistema imunológico cai. E o que faz, professor? O que provoca a queda do sistema imunológico? Vai depender muito da sua saúde, desde a sua infância, tá? Porque um susto, um trauma, uma raiva muito intensa, uma perda pode vir a desencadear uma baixa na sua imunidade. E aí, ou uma noite mal dormida, né? Uma vida muito ativa, sem muito período de descansos. Isso também pode provocar essa baixa nessa imunidade. E aí as doenças vão aflorando, tá? Então ela pode estar ocorrendo ali, ó, nas tubas uterinas, lá perto da entrada, né, no finalzinho já do útero, na entrada aqui no colo do útero e também aqui na vagina, tá bom? Essa doença pode afetar a pele, a unha, órgãos genitais, garganta, presta atenção,
corrente sanguínea e também a boca. Apesar de maior número de casos em mulheres, também pode estar ocorrendo no homem, tá? E aqui você tem aí as hifas, né, que são as formas de desenvolvimento, crescimento desses fungos. Causas. Esse fungo já existe em pequenas quantidades no organismo da mulher e ele vive ali em equilíbrio. Tá tudo certo. Assim como nós temos algumas bactérias também, que algumas até auxiliam aí, né, a questão das vitaminas, enfim. Mas, quando essa imunidade cai, ela se transforma, né? Alguns fatores podem levar ao seu desequilíbrio no organismo, levando esse fungo a se reproduzir e causar esses sintomas, né? Como a região genital feminina é quente e úmida, é um ambiente favorável, tá? Para que esse fungo consiga se desenvolver em uma quantidade, preste atenção, ele já está ali, mas numa quantidade equilibrada, controlada, a acidez da vagina vai controlando, tá tudo certo. Numa queda da imunidade, ele vem com toda a força e se multiplica aceleradamente, e aí sim você vai manifestar a infecção, tá? E aí a gente tem também o HIV. É a sigla em inglês do vírus da eficiência adquirida, causador da AIDS. Preste atenção que muita gente confunde isso. HIV é o agente infeccioso, é o vírus. A AIDS, tá? A AIDS é a doença. Então ela ataca o sistema imunológico, ela é responsável aí por agir, né, nos linfócitos, né? Ou seja, aquelas células de defesa, aqueles soldadinhos naturais que nós temos no nosso organismo. Então, gente, quando a gente fala que a pessoa contraiu o HIV, ela vai ter seu sistema imunológico bloqueado. E aí, qualquer outra doença vai ser um problema para essa pessoa. Por isso que ela tem que estar ali sempre atenta a todas as intervenções aí nesse sentido, tá? Ele é alterando o DNA dessa célula, dos linfócitos T, que o HIV faz essas cópias de si mesmo. Depois ele vai se multiplicar, romper os linfócitos em busca de outras células. Então ele entra, vai bloquear ali, vai interromper essa ação desse linfócito, e aí ele vai neutralizar aquele e já vai passar para outro, tá bom? Sintomas são muito semelhantes às de outras viroses, sendo um mal-estar, um cansaço, principalmente, né? A pessoa passa a ter um cansaço muito acentuado, realmente aquela indisposição, tá? A pessoa nunca imagina que está com a AIDS. A doença, ela ataca o sistema imunológico, nos deixando fracos e susceptíveis a outras doenças. Esses vírus, né, o da HIV é compartilhado com algumas situações, né? Período de incubação, ele passa por um período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença. Ou seja, a pessoa contraiu e até ele começar a manifestar algum sintoma, ele pode vir a infectar outras pessoas. Esse é o grande problema, tá? A infecção dessas células no sangue e no sistema nervoso e também vai suprimir esse sistema imunológico. E de que forma eu posso, de fato, contrair o HIV? Sexo vaginal sem camisinha. Sexo tem que colocar bem específicozinho mesmo para você entender, tá? Sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso das seringas por mais de uma pessoa, né? Transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, isso também acontece ali com a sífilis, né? No parto ou na amamentação. Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Sexo desde que se use corretamente a camisinha. Peraí, tem alguma coisa, deixa eu passar todo, porque aqui agora é a forma de não contrair, tá bom? Avestruzes, aí, como eu não pego, tá bom? Sexo desde que se use corretamente a camisinha, a masturbação a dois, o beijo no rosto ou na boca, suor e lágrima, hoje em dia eu acredito que não, mas as pessoas pensavam que o suor da pessoa que tá com HIV, não tem nada a ver. Picada de inseto, uma gotinha, gente, enfim, irrisório, essa gotinha da picada do inseto. Aperto de mão ou braço, sabonete, toalhas, lençóis, talheres, copos, sentar-se no ônibus,
piscinas, banheiros, doação de sangue e também pelo ar, tá bom? Agora a gente vai, eita meu Deus, falar sobre os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, que são utilizados para o quê? Evitar uma gravidez. Também podem ser utilizados para, claro, prevenir as doenças sexualmente transmissíveis ou ISTS. Vamos lá então. Muita atenção à escolha de um método para evitar gravidez, que tem que ter um auxílio, uma orientação médica. Por isso a gente fala quando menino, né? Eles precisam visitar o médico quando começam, né? O menino tem a sua primeira ali, ejaculação, a menina a sua primeira menstruação, porque ele está ali, o seu organismo está se preparando para uma possível, não está dizendo que você está realmente de fato preparado, mas que você já pode, a menina menstruou, ela já pode vir a engravidar, então tem que ter cuidado, tá bom? Então, quais são esses métodos contraceptivos? Nós temos classificações, aqueles comportamentais, os hormonais, os cirúrgicos, os de barreira, os de dispositivo intrauterino, tá bom? Então, aí nós temos 5 formas desses métodos contraceptivos. Primeiramente, os métodos comportamentais. Eles vão consistir, né, em evitar relações sexuais durante o período que a gente já falou sobre isso, o período fértil, que é aquele período que você está no processo de ovulação, tá bom? Para isso, a mulher precisa descobrir quando ele ocorre. E aí, aquelas mulheres que têm um ciclo regular, que é aquele ciclo de 28 dias, lembram? Do início de uma para o término da outra, que aí vai ficar entre os 14º dia, mas na nossa região é muito difícil uma mulher com um ciclo de 28, normalmente 25, algumas têm até de 30, né? Então vai depender aí do seu ciclo, tá bom? Então você pode fazer a abstinência total, ou seja, evitar total atividade de relação sexual. E se o seu método, seu organismo for bem legal, equilibrado, você sabe exatamente o período que você está ovulando, ou seja, o período que você está fértil, né? Aí você pode fazer o uso da tabelinha. O que também, né, tem que ter muita atenção e muita orientação médica mesmo, porque se você não for de ciclo regular, se você omitir alguma informação para o seu ginecologista, pode dar ruim, tá bom? Então, ele consiste em não ter a relação sexual no período fértil, ou seja, no período mais próximo à ovulação, portanto, só pode dar certo para as mulheres que têm esse ciclo regular. E aí nós temos a de temperatura basal, são todos métodos comportamentais. Então, no caso quando a mulher está nesse período de ovulação, ela tem um aumentozinho da temperatura, né? Então, no período fértil, é calculado pela medição da temperatura, determinando o aumento da temperatura pós-ovulatório. Ainda tem também o coito interrompido, ou seja, o homem está ali, a mulher estão naquele momento e no ato dele ejacular, ele retira, né, o pênis da vagina. O que também é um problema, tá, gente? Porque nem sempre você vai segurar isso aí. E os métodos de barreiras são aqueles que vão impedir a ascensão dos espermatozoides ao útero, ou seja, ele ejaculou na região da vagina, ele vai subir e vai tentar alcançar lá na tuba uterina o ovócito secundário, né? Então, ele vai impedir isso, tá bom? Esse encontro desses dois gametas. Aí temos a camisinha masculina, temos a camisinha feminina, a masculina, mas todos vocês conhecem, por isso que eu passei rápido, tá? Ela é feita ali de látex, né? Então é bem protegido, né? Bem reforçado. E a camisinha feminina é aquela de flexível, ela tem 2 anéis mesmo, né? E aí um deles você vai introduzir, faz como se você contorce assim, como se fosse um 8 e introduz, tá bom? Aí nós temos o do diafragma, trata-se de um capuz de borracha flexível que deve ser colocado na entrada do útero antes da relação sexual, bloqueando a passagem do espermatozoide. O que é complicado nisso aqui? Porque dependendo dessa atividade sexual, ele pode virar ou não vedar essa região da forma que deveria. E aí, normalmente, você usa o espermicida também ao redor ali para poder matar os que passarem por essa barreira, tá? Aí nós vemos para os hormonais. Baseia-se na utilização de produtos hormonais, cuja administração por diferentes vias provoca, então, a inibição dessa ovulação. Então, os métodos hormonais vão inibir a ovulação.
o que consequentemente vai impossibilitar a fecundação e a gravidez. E aí você tem aí a pílula, né? O principal método hormonal, que é a derivada de sintéticos de estrogênio e progesterona, que vão estar inibindo o aumento do LH, que é o responsável pela ovulação. É um método eficiente se for usado corretamente, tá? O índice de falha é muito baixo. E aí nós temos os injetáveis, também tudo hormonal, e temos os de adesivos dérmicos, tá? Que vão eliminando ali os hormônios para que a mulher não ovule, tá bom? E a pílula do dia seguinte. Este método só deve ser usado nos casos de emergência, ou seja, nos casos em que os outros métodos anticoncepcionais não tenham sido adotados. A mulher esqueceu de fazer uso da pílula e aí recorre aí aqui a pílula do dia seguinte, tá? Este contraceptivo contém o levonorgestrel, que previne a gravidez, inibindo a ovulação, fertilização e implantação do blastocisto. Gente, ou seja, ele impede o processo de ovulação, ou se já ocorreu a fertilização, e a implantação do blastocisto. Se tem blastocisto, já tem uma vida em formação, então ele é abortivo, tá bom? Implante hormonal, microbastão de hormônio sintético similar à progesterona, que é implantado aí no antebraço, né, com anestesia local. Ele é realmente, aqui você está vendo a visualização de externa, mas ele é introduzido, tá bom? E o DIU? O DIU são os artefatos de polietileno, os quais podem ser adicionados cobre ou hormônios que são inseridos na cavidade uterina. Só quem vai fazer isso é o médico, tá bom, gente? Atuam impedindo então, essa fecundação, tornando difícil essa passagem do espermatozoide pelo trato reprodutivo feminino. Ele deve ser colocado pelo médico, sendo necessário um controle semestral, e sempre aparecem as leucorreias, que são os corrimentos vaginais, né, anormais aí. E os métodos cirúrgicos, aí a gente vai ter, tá, deixa eu vir logo aqui, a vasectomia, que é a masculina, né, onde você vai ter o corte no ducto deferente, que é aquele que vai transportar o espermatozoide para que esse chegue aqui no pênis e seja ejaculado. E nós temos também a laqueadura, que é a interrupção, né, da saída do óvulo aqui do ovário e chega à tuba uterina, que é onde vai encontrar ali o espermatozoide. Tudo bem? Então, laqueadura na mulher e a vasectomia no homem. Tudo bem, galera? Chegamos aqui. Eita, professora, aula longa, né? Mas já já a gente volta para a gente reforçar alguns pontos importantes, tá bom? Tchau!